Olá, queridos. Hoje o nosso tema fala da provisão de Deus em tempos difíceis. E nós vamos compartilhar com vocês sobre a provisão de Deus, sobre uma família que estava vivendo uma situação de pobreza extrema e sob uma pressão psicológica muito grande. E esse texto se encontra em 2 Reis, no capítulo 4, do verso de 1 a 7, que nós gostaríamos de ler nesse momento, que diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos, Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestar vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. Estes lhe entregavam as vasilhas e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do restante. Então, quando fala no versículo 1, que essa mulher era discípulo dos profetas e passando nessa situação muito difícil, e a gente pode ver então qual foi o procedimento de Deus sobre essa viúva e sobre seus filhos, trazendo essa provisão sobre eles. É interessante que essa história nos mostra alguns aspectos. Primeiro, que era uma pessoa que estava com a vida diante do Senhor, né? Porque o marido dela era um servo de Deus. E uma questão de perda, né? A perda, como que a gente sofre com momentos de perda, de dificuldades financeiras, como ela estava vivendo. E quando nós trazemos essas dificuldades, a gente vê que ela estava com um problema, que o marido tinha contraído dívida e ela ficou com dívida. Então, aparentemente, principalmente naquela época, em que uma viúva realmente ela ficava totalmente desprotegida quando perdia o seu marido, né? E quantas vezes nós vemos histórias assim no nosso dia a dia, na nossa própria vida, que nós passamos por perdas, por momentos difíceis, por dificuldades, né? Problemas dentro da nossa casa e que parece que a gente fica sem esperança. Essa mulher, durante um tempo, ela ficou sem esperança. Mas é tão interessante que ela soube aonde buscar ajuda, né? Ela foi diante do Senhor através do profeta. E ela procura o profeta e pede ajuda. E fala: meus filhos vão ser levados como escravos, porque eu não tenho como pagar. Então ela buscou ajuda, ela colocou as suas dificuldades. E o que a gente vê é 2 coisas que ela fala, né? Eu não tenho nada. A gente pode ver que ela estava totalmente sem esperança, talvez até com a fé abalada, talvez no momento de dor da vida dela, que realmente ela não estava dando conta, né? E nesse outro momento, o que a gente vê? Ela fala assim: olha, parece que eu não tenho nada. Para não falar que eu não tenho nada, eu tenho uma botija de azeite. Isso, ela fala, era a única coisa que ela tem. O que a gente pode tirar dessa lição? Parece pouco, mas quando a gente apresenta o pouco que nós temos diante de Deus, Deus é aquele que muda a história. E quando nós enfrentamos esse período de crise, como ela passou, e às vezes a crise é uma crise diferente, né? Às vezes também de perda, às vezes também com algum tipo de problema financeiro, ou um problema que o outro causou e que acaba nos afetando, o que a gente pode pensar, né? Parece que eu não tenho nada.
mas a fé, aquilo que eu tenho em Deus, mesmo que pouco, que seja pouca, o Senhor vai transformar e vai mudar essa história. Apesar dos recursos às vezes serem escassos, apesar da fé parecer ser pequena, Deus é aquele que vai transformar. Então, valorize o pouco que você tem com Deus. Seja um pouco de fé, de esperança, né, daquilo que você acredita que pode acontecer no momento difícil da sua vida, porque quando nós reconhecemos que aparentemente e dentro de nós há pouco para oferecer para Deus nos momentos difíceis, Deus é aquele que vai permitir que esses momentos sejam oportunidades para que milagres dele aconteçam na nossa casa. Então, que a fé, que o momento de escassez, aparentemente, seja transformado numa boa oportunidade de Deus mostrar o milagre, né? Não se esqueça que aquilo que Deus colocou dentro do seu coração, dentro da sua casa, da sua família, as experiências que vocês já tiveram com o Senhor, aparentemente sendo pouca, mas é muito para Deus. E Deus só quer que você se coloque, creia que Ele é poderoso para fazer um milagre em momentos difíceis. E é interessante, a gente precisa entender que assim, Deus tem uma estratégia diferenciada para cada circunstância que a gente possa estar vivendo. Então aqui nesse caso aqui, o que Eliseu orientou a essa viúva? No versículo 3 diz assim: então disse ele, vai, pede emprestado das vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então assim, talvez se eu tivesse numa situação dessa família, eu teria pensado assim, poxa, o Eliseu podia me emprestar um dinheiro, né? Então assim, alguém pode me abençoar, fazer uma vaquinha lá na sinagoga lá e trazer recursos, né? Como normalmente nós fazemos na igreja, nós fazemos uma vaquinha, ou então a gente procura doações, alguma coisa para abençoar alguém. Mas olha o que ele fez aqui, mandou pegar a vasilha emprestada. E uma situação muito estranha, né, aos nossos olhos, né, humanamente falando. Porque assim, como que uma pessoa que estava devendo, né, como o marido dela, né, quer dizer, o marido morreu, quer dizer, então foi-se toda a esperança de receber aquele dinheiro, né, que aparentemente, né, que aquele homem estava devendo. Como é que essa viúva com 2 filhos passando necessidade ia ter condições de pagar essa dívida? Então assim, uma situação de humilhação que eles já estavam. E Eliseu pediu para que ela fosse pegar vasilha emprestada. Então, e ela mandou os filhos dela fazer isso. Então, a gente vê assim, poxa, que situação esquisita, né? Além de estar devendo, ainda pegar coisa emprestada para os outros. Então, assim, geralmente, quando a pessoa está devendo, quando alguém vem te pegar alguma coisa emprestada, você fica pensando assim, eu não vou emprestar, porque já está devendo, como é que vou emprestar alguma coisa, né? Então, assim, uma situação muito estranha. Mas, na realidade, o que eu entendo que estava no coração de Deus, que era uma forma de todos os vizinhos saber o que Deus estava para fazer. Então, cada vasilha que estava sendo pego emprestado, na realidade, aquelas pessoas elas iam ficar sabendo, né, por quê, né, para que aquelas vasilhas estavam sendo levadas por aqueles meninos. Então, assim, com isso, aquelas pessoas iam saber do que Deus iria fazer, do que Deus teria feito, né, como fez de maneira tremenda, né. Então, assim, eu entendo que a chave dessa estratégia de Deus seja na realidade uma maneira de Deus expressar assim, o cuidado que Ele tem com todas as famílias, com as nossas famílias, né? E uma coisa assim, interessante é que assim, diante de toda essa humilhação, essa mulher podia falar assim, eu não vou fazer isso, Eliseu. Vai lá você para mim, que você é um profeta, você tem autoridade, se você falar, as pessoas vão emprestar. Mas não, ela obedeceu, ela fez segundo o que estava no coração de Eliseu. Queridos, às vezes a gente está na situação que a gente está passando, a gente não consegue enxergar muito longe, mas quando tem alguém que realmente tem uma palavra de Deus, ou o próprio Espírito Santo fala no nosso coração, ainda que seja uma coisa meio estranha aos nossos olhos, o que Deus quer que a gente obedeça. Então, a palavra-chave aqui significa obedecer. Então, obedecer para Deus significa mover o coração de Deus, dar um start no coração de Deus, para que Ele venha então fazer o milagre
que Ele deseja fazer na nossa vida. Então, assim, a desobediência, na realidade, fecha o coração de Deus, impede que Ele faça alguma coisa, porque nós não vamos corresponder à nossa participação que Ele quer que a gente sempre tenha, em todas as vezes que Ele quer fazer um milagre na nossa vida. E no versículo 5 e 6 ele diz assim: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Aqui é porque ela pegou todos os vasos e cada vaso foi cheio daquele azeite, mas uma hora acabou. Só que tem uma coisa, querido: o azeite de Deus, o óleo de Deus, do Espírito Santo de Deus, ele não acaba sobre as nossas vidas. O vaso é que acabou, mas o óleo não acabou. O azeite não acabou. Então, se ela tivesse o dobro daqueles vasos, mais seria cheio. O que a gente pode pegar com isso? É que quando o Senhor, Ele tem muito para dar. O Senhor quer derramar sobre as nossas vidas a provisão, o cuidado, o zelo dEle, um óleo sobre a nossa dor, um óleo sobre as nossas preocupações. E essa dor, e a gente vai lembrar que Deus é aquele que é fiel, aquele que está sempre disposto a nos alimentar e a dar tudo novo e providenciar aquilo que é para as nossas vidas. Então, as botijas, elas podem até acabar. É só quando as pessoas se fecham, mas o óleo, Deus está sempre querendo derramar um óleo, uma porção nova sobre as nossas vidas. Ele é um Deus que abençoa, Ele quer sim resolver as nossas questões. Ele quer sim cuidar daquilo que tem sido hoje uma angústia, uma preocupação, um medo, uma dor. O Senhor quer derramar do óleo dele sobre as nossas vidas. E o propósito do óleo de Deus é que, além de nós termos esse óleo, a gente vai transbordar, né, para a vida de outros, para abençoar a vida de outros. E às vezes a gente se detém assim, ó, no problema, né? Então essa viúva estava com um problema, devendo, passando necessidade. Mas o olhar de Deus vai muito além disso, porque Deus permite que passemos por dificuldades, porque na realidade é uma oportunidade que Ele nos dá para provar a nossa fidelidade a Ele e a nossa fé. Então, qual o propósito de Deus com relação às provações e dificuldades que às vezes nós passamos, né? Aos nossos olhos a gente vê somente o problema, mas quando a gente começa a querer olhar com os olhos de Deus, é que exatamente dessa maneira que Ele quer que a gente olhe, que Ele está dando uma oportunidade da gente provar do poder dEle, aumentar a nossa fé. Então Ele quer aumentar a nossa fé. E como que Ele aumenta a nossa fé? Deixando a gente passar por alguns momentos de dificuldade, aparentemente de abandono. Poxa, por que eu estou passando por isso? Aí a gente começa a questionar Deus, né? Por que está passando por essas coisas? Né? A gente fica ligado somente ao problema, mas na realidade, com isso, Deus está nos dando uma oportunidade da gente provar a nossa fé, provar a nossa fidelidade. Então, assim, todas as vezes que tivermos passando por situações difíceis, se a gente pensar assim: poxa, Deus está provando a minha fé, eu vou corresponder a isso, né? Então, assim, não olhar para as circunstâncias, mas olhar qual a estratégia de Deus para passar por essas circunstâncias, porque da mesma maneira que Ele supriu essa viúva com seus 2 filhos, sempre Ele vai suprir as nossas vidas também, né? Claro que em estratégias diferentes, mas sempre Ele vai trazer uma estratégia para que a gente possa também passar por essas dificuldades e a nossa fé ser aumentada. E esse mesmo Deus de provisão que veio sobre a história dessa viúva, dessa mulher, é o mesmo Deus que está no nosso meio, é o mesmo Deus que está dentro da nossa casa. É um Deus de milagre, um Deus que não nos deixa só. E ela não só vendeu o azeite, mas como ela teve dinheiro para suprir ela e toda a sua casa, todos os seus filhos. O credor não levou os seus filhos, os filhos que ela tanto amava. Sabe o que Deus colocou no meu coração em relação a isso? Que Deus é aquele que não deixa o inimigo roubar a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso conforto, o consolo
que vem através do Espírito Santo de Deus não é roubado. E ao contrário, o Senhor faz o milagre acontecer para que a gente aumente a nossa fé, para que a gente creia e para que a gente fale do poder de Deus. Porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e que vai ser o de amanhã, um Deus de provisão que não nos abandona. E o tremendo é assim, que Deus sempre quer nos levar além das circunstâncias que a gente esteja passando. Então, um versículo que marcou minha vida, e isso para mim é uma chave para a minha vida, se encontra no livro de Lucas, no capítulo 6, verso 38, onde Jesus disse assim, ó: Dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, normalmente, né, esses versículos são usados para falar de dinheiro, de oferta, né, e dízimo e outras coisas mais relacionadas a finanças. Mas ele também tem o significado que fala da nossa disposição de dar. Então, quando ele se dispõe a dar, quer dizer, essa atitude de dar, ele 4 vezes mais ele faz pela nossa vida. Então, o dar, a ser um doador, isso é uma coisa que agrada o coração de Deus de tal maneira que Ele vai e faz muito mais pela gente do que a gente possa estar fazendo do que a gente faz pelas pessoas. Quer dizer, então a gente pensa assim, se eu for disponibilizar alguma coisa para alguém, isso vai me faltar. Não, na matemática de Deus não é assim. Quanto mais você dá, mais você recebe. É como se fosse semente. Se você ajuda alguém a fazer uma casa, Deus vai te dar uma casa. Se você ajuda as pessoas em termos de alimentação, Deus nunca vai deixar faltar faltar alimento na sua casa. Eu imagino dessa maneira, tá? Essa é a minha imaginação. Quer dizer, o que você plantar, você vai colher. Então, você tem um coração doador, Deus vai te dar muito mais do que você está doando para as outras pessoas. Porque Ele tem muito mais do que a gente tem para dar. Então, isso agrada o coração de Deus. Então, mas o que eu posso doar? O que eu posso dar para as pessoas? Então, quais são as necessidades das pessoas? A necessidade das pessoas também são as nossas necessidades. Nós temos necessidades espirituais, temos necessidades emocionais e temos necessidades naturais. Então, se nós também nos preocuparmos com as necessidades espirituais das pessoas, cuidar, ligar, dar uma atenção, né? Pastorear, não precisa nem ser pastor para estar cuidando, né? E o que vai acontecer? Da mesma maneira, o Senhor vai pastorear a nossa vida, vai cuidar da nossa vida espiritual. Então, se a gente se preocupa com as pessoas que estão vivendo momentos emocionais difíceis, né? E geralmente, quando a gente tem problemas emocionais, a gente não enxerga saída para nada. Então, e como é importante a gente receber um acolhimento emocional, né, das pessoas que estão perto da gente, isso traz um suprimento, traz um conforto tão grande. Então, quando nós fazemos isso, na realidade nós estamos plantando isso no coração das pessoas. O dia que nós estivermos passando por isso, certamente Deus vai levantar pessoas para cuidar da gente também. E quando fala de necessidades naturais, para a gente é mais fácil ainda, né? Quando você se dispõe para ajudar alguém naturalmente, seja lá financeiramente ou algum tipo de ajuda mesmo natural falando, né? Uma prestação de serviço, alguma coisa que está no teu coração, que é o seu dom. Então, isso agrada o coração de Deus, porque na realidade, o que Deus está fazendo com isso? Com toda essa estratégia que a gente está falando, Ele está transformando a nossa vida num canal. Ele quer que a gente receba dele e seja um canal para levar para a vida de outras pessoas. Então, quando a gente recebe dele e retém, aí eu lembro do maná, que era guardado e Deus falou assim, não guarda. Então, mas mesmo assim o povo hebreu em desobediência guardava o maná. O que acontecia com o maná? Estragava. Então hoje não é diferente. O que você recebe de Deus, Deus quer que você seja um canal para abençoar a vida de outras pessoas. Retém aquilo que você precisa, mas o que você não precisa, aquilo que te sobeja, e às vezes até o que não sobeja, diante da necessidade de outros, seja bom, seja doador, seja abençoador, né? Que Deus disse para Abraão, em te abençoando, né? Você então abençoa a vida de outras pessoas. A mesma bênção que está sobre a vida de Abraão também está sobre a nossa vida, né? Deus quer nos abençoar, também quer que a gente abençoe a vida de outras pessoas. Amém. Não se esqueça
né, leia de novo todos esses versículos que foram falados, ore junto com a tua família e coloque a necessidade que você está hoje na tua casa e você vai ver o que realmente o Senhor vai fazer. O Deus de provisão, o Deus fiel, o Deus de milagre está sobre a tua casa. Então, assim, na semana que vem, né, na quinta-feira, nós vamos fazer uma live com o pastor Kamal e a pastora Cléo, de São Paulo. Eles viriam aqui esse ano no nosso encontro de casais. E o pastor Kamal, ele é um homem que tem um conhecimento profundo com relação à parte financeira. Ele fez parte da diretoria do Banco Santander, então ele sim, tem um alto conhecimento sobre a parte financeira. E ele falou que tem estratégias tremendas para compartilhar conosco. Então eu gostaria de convidar vocês, né, para que nós estivéssemos junto nessa live com o pastor Kamal. Certamente Deus vai trazer estratégias preciosas para a nossa vida financeira. E nós esperamos vocês então na próxima quinta-feira. Amém.